Bom dia, ótima sexta-feira, chegando o final de semana, para a gente descansar um pouquinho, porque por mais que a gente está tendo aulas, né, gravadas e vocês não estão indo para a escola, mesmo assim a gente fica atolado de coisa para fazer, né? Eu vejo gente falando, tia, vou mandar minha atividade mais tarde, tia, hoje eu não posso fazer, vou fazer amanhã. Então, assim, final de semana vamos tirar aí pra gente colocar, né, as matérias aí em dia, tá bom? Bom, nós vamos começar hoje com produção de texto, tá? Vou enviar para vocês essa folhinha. Vocês não precisam imprimir, tá bom? Vocês vão fazer no caderno de produção de texto. Vocês vão olhar essa história em quadrinhos, tá? E aí vocês vão escrever no caderno de produção de texto, né? O que Cascão e Cebolinha poderia estar falando. Porque vocês podem observar que tem os quadrinhos aqui, ó, mas não tem a fala, tá? Então, olhe bem para as expressões do personagem, ou seja, para o rosto dele, para as atitudes dele, né? Em cada cena. Não esqueça que há diálogo, tá? Ou seja, uma conversa. Tem que colocar o travessão. Lembra do travessão? Não precisa de pular a linha para colocar o travessão. É na linha de baixo ou mesmo na frente da fala, tá? Então nós temos aqui, vocês vão observar e vão montar uma história no caderno de produção de texto, né? Sobre essa história em quadrinho aqui. Eu dou um conselho para vocês. Primeiro, analisar a figura, ver direitinho o primeiro quadrinho, o segundo, o terceiro já começa a fala, o quarto, o quinto, tem o sexto, sétimo e o oitavo. Então, observe bem primeiro e depois, aos poucos, olhando os quadrinhos, vocês vão montando a produção de texto de vocês. Me mandem foto que eu corrijo até a ortografia, tá bom? Bom, produção de texto é isso. Nós vamos fazer também ética e cidadania, tá? Se vocês já perceberam, a gente está tendo aí na televisão, nos jornais, incidentes, né, acontecidos com motivo de preconceito, tá? Então a gente não vai esperar o dia da consciência negra para a gente fazer esse tipo de atividade. Aqui fala um pouquinho do preconceito, tá? O preconceito racial e outros tipos de preconceito, tá? Nos Estados Unidos, quem, né, de vocês aí assiste jornal ou os pais de vocês assistem, vocês podem perceber que está tendo muitas manifestações sobre uma pessoa negra que os policiais, né, mataram lá nos Estados Unidos, intencionalmente ou não, mas a pessoa morreu. E tá tendo bastante protestos, tá? Então, vai esse texto aqui, eu quero que vocês leiam, tá? E respondam as perguntinhas que vai estar lá para vocês responderem, tá bom? Vai estar aqui o texto, leiam e que eu vou escrever as perguntinhas lá na atividade para vocês responderem para mim. Isso aqui vai ser no caderno de ética e cidadania. Tia, eu preciso imprimir. Quem tiver impressora e quiser imprimir, pode. Mas quem não tiver, não precisa te preocupar. Vai estar no seu notebook a imagem, tá? Eu quero que vocês só respondam as perguntas, ok? Então, isso aqui no caderno de ética e cidadania, tá bom? Bom, agora nós vamos pro livro de artes, tá? Arte, né? Na página 9. Bom, vai falar aqui sobre a bossa nova e os discos de vinil que existia na época. A tia Rose queria tanto ter um disco na mão para mostrar para vocês, mas eu não consegui ninguém que tivesse para me emprestar um disco, tá? Eu estava adiando essa aula para mim poder ter um disco em mãos para mostrar para vocês. Mas se eu conseguir, eu ainda volto e mostro para vocês. Mas tem aqui, ó, a foto, tá? Olhem bastante aqui, ó. Isso aqui é uma foto de um disco
Hoje em dia, gente, a gente usa o CD. Hoje em dia, a gente tem o cartãozinho de memória. A gente tem música na internet. Tem jeito da gente baixar a música para poder a gente ter no nosso celular. Nós temos a música que quiser. Que a gente quiser, a gente tem hoje em dia. Entendeu? Mas antigamente, nessa época aqui, ó, da bossa nova, a gente não tinha acesso a esse tipo de música. O que que acontecia? A gente tinha que comprar os discos, né? Eu tô falando a gente porque eu quando eu era criança, eu já cheguei ainda a pegar o disco de vinil, tá? Eu tinha muitos discos, eu ganhei de aniversário disco. Então a gente tinha um aparelho parecido com esse aqui, onde tem um lugar que o disco roda e tem aqui, vocês vão observar, ó, uma agulhinha bem fininha. Vocês podem conversar com pais de vocês se chegaram, né? Que tem alguns pais que chegaram a pegar um disco aí. Mas tem pai que é mais novo que eu, né? Que não chegou a pegar, né? Então, mas que o vovô e a vovó com certeza sabe, tá? É uma agulhinha e que esse disco tem algumas faixas, tá? Acabou aquela faixa, ó. Por exemplo, você vai colocar a agulhinha assim, ó, na pontinha. Aí a agulhinha vai andando. Passou a primeira faixa, a primeira música acabou. Aí vai para a segunda faixa, a segunda música acabou. E para a terceira faixa, a terceira música acabou, entendeu? Por exemplo, era no máximo 6 músicas de um lado. Quando acabava essas 6 músicas, você virava o disco. Olha o trabalho. A gente virava o disco, por exemplo, você usou nessa parte as músicas. Depois você virava aqui e continuava aqui. Vocês podem achar uma coisa muito velha, mas era muito legal também. Então nós tinha o aparelho, né, de vinil, ou seja, esse disco aqui de vinil. Depois o disco de vinil foi acabando e aí chegou o CD. Todo mundo comprava o CD. Não tinha internet, celular e essas coisas pra gente baixar a música, não. A gente tinha que comprar o CD. Então, geralmente, os cantores, né, eles ganhavam muito dinheiro, não só com shows. Hoje em dia, para eles ganharem dinheiro, eles têm o quê? Que fazer show para poder ganhar o dinheiro. Antigamente, era por disco ou CD, né, vendido. Mas depois começou as cópias. Surgiram computadores e formas fáceis de fazer cópia desse CD. Do disco ainda não, mas do CD. Aí começaram a vender CD pirata, ou seja, gravado de computador. Pegava um CD novo, gravava no disco de CD, de outro CD. Então começou a vender muita coisa pirata. Aí acabou também, depois veio a internet, aí que acabou o CD de vez. Ainda existe CD para vender? Existe, tá? Mas até os novos computadores hoje em dia, nem entrada para CD não tem mais, tá? Só tem mesmo o cartão de memória. Então, olha só como as coisas foram diminuindo. Um disco de vinil que era desse tamanho, passou por um CD que é desse tamanho e depois por um cartão de memória que é desse tamanho. Olha só, né? Eu falei um pouquinho da história do CD, mas vamos falar um pouquinho da bossa nova, tá? A bossa nova, Águas de Março, foi composta por Tom Jobim. Lembra a Água de Março? Que a gente leu aqui no tempo. Ó, nós temos aqui a música de Água de Março, ó. Que a tia pagou o mico cantando pra vocês na sala de aula, ó. Viu? Teve alguém que gostou da minha voz, hein? Eu fiquei satisfeita. A Água de Março foi composta por Tom Jobim em 1972. A tia nem tinha nascido ainda. O compositor estava no sítio de sua família, em São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio de Janeiro. A paisagem o inspirou a criar a canção,
que foi apresentada ao público no disco Elis e Tom. Elis foi uma outra cantora também muito famosa nessa época, tá? Conhecida mundialmente, Água de Março é um dos clássicos da Bossa Nova. Bossa Nova, então, né, foi músicas muito antigas, né, cantores muito antigos que faziam sucesso nessa época com um disco de vinil, tá? Você já viu um disco de vinil? Você sabia que ele tem um lado A e um lado B? Olha que eu falei. Conversa isso com o professor. Então, eu já falei com vocês sobre isso. Pergunte o vovô e a vovó se o papai e a mamãe for mais novos, tá? Porque tem papai e mamãe aí mais novos que a tia, né? Mas aí pergunta o papai e a mamãe, ou pergunta o vovô e a vovó. Aí aqui a atividade, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fechar os olhos, imaginar que você está no campo, em um lindo dia de sol. Crie uma obra de arte inspirada nessa paisagem. Bom, eu vou postar para vocês um vídeo de relaxamento no final da nossa aula. Esse relaxamento você vai ter vários cenários para vocês imaginarem que vocês estão, tá? É tipo uma brincadeira. Vocês vão entrar para um lugar silencioso, um quarto, onde tem o mínimo de barulho possível, tá bom? Vocês vão sentar, vão fechar os olhos e vão ouvir o vídeo que a tia Rose, né, falou. Quem quiser usar esse vídeo para fazer essa questão aqui, pode. Quem quiser imaginar outra coisa para fazer essa questão aqui, também pode, tá bom? Aí nós vamos lá para a página 10 do livro de arte. A bossa nova é um estilo musical surgido no Brasil no fim dos anos de 1950. Não tinha nascido, tá, gente? Conhecido por compositores e cantores do Rio de Janeiro, entre eles Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. É o tipo de música muito intimista, feito basicamente com voz e violão. Só violão e a voz, não tinha outro instrumento de musical não, tá? Cantando em tom de baixo e calmo. Uma voz pequena, como a da cantora Nara Leão, o Barquinho. Então aqui, ó, tem a música, tá? Mas só fazer a leitura da música. O principal ponto de encontro dos músicos da Bossa Nova era o apartamento na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Então, esse apartamento deles era em frente ao mar. E aí, eles tinham toda uma inspiração aí para poder produzir a música. Aí que vem a pergunta para vocês responderem aqui. Você acha que a paisagem do mar, vista da janela dos apartamentos, pode ter influenciado esses músicos? Como? Tá? Então, vão ter que desenhar aqui o que vocês imaginarem, ler de novo e na próxima vão ter que responder se o apartamento deles em frente do mar influenciaram eles a compor essas músicas belíssimas que eles compunham, né, antigamente. Como? Como assim? Né? Como que isso influenciou? Tá? Então, aula de artes. Por enquanto nós falamos ética e cidadania, produção de texto, artes. Agora a gente vai para matemática. Eu tinha falado com vocês que a matemática a gente ia iniciar a multiplicação. Só que eu acho melhor a gente iniciar a multiplicação na segunda-feira, que a gente vai ter a semana toda para a gente focar, tá, nessa multiplicação, tá? Então, nós vamos pegar mesmo o livro de matemática, tá bom? No livro de matemática, lembra que eu falei que era para fazer até a letra C?
Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, na página 39, o número 7, tá? Vai analisar o gráfico. Esse gráfico aqui são de brinquedos vendidos. E vamos para a página 40 para poder resolver essas questões aqui, tá bom? Preencha a tabela com as informações desse gráfico. Então, vocês vão olhar o gráfico aqui e vai preencher essa tabela aqui, tá bom? E aí, nós vamos ter 3 perguntinhas. A já é para completar a tabela. Nós vamos resolver a B, a C e a D, tá? Então, é só isso a matemática. Não vou ficar forçando muito, porque vocês vão ter que escrever bastante. Então, é analisar o gráfico, fazer a tabela e responder aqui a B, a C e a D na página 40. Então, vai ser 39, 40, tá? Então, por enquanto é só. A gente vai introduzir a multiplicação na segunda-feira. Vou montar uma brincadeira legal com vocês, né? Para poder a gente aprender direitinho. Vou mandar no final desse meu vídeo a música de relaxamento, tá? Que vocês vão ter um diferencial para poder fazer a arte também, ok? A folhinha de ética e cidadania e de produção de texto vai também aí como um anexo, ok? E vou também escrever aí as perguntinhas para vocês responderem no caderno de ética e cidadania, tá bom? Bom final de semana para vocês. A gente também vai se encontrar hoje às 9h40, né? E à tarde, a turma da manhã e à tarde às 2h50. A gente vai bater um papo muito legal, tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima aula.